quero saudar a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Dizer que é motivo de alegria poder estar aqui, ocupando essa tribuna, para ministrar a vós outros uma palavra diretamente do coração de Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Para quem não me conhece, eu acho que ninguém me conhece, sou o bispo Clodoaldo Gomes. A minha esposa Aline Gomes não pôde estar, nós tínhamos um compromisso agora de manhã para o apóstolo, mas tinha marcado com o bispo, saímos correndo de Guarulhos e aqui estamos, né? Então eu quero pedir desde já perdão aos irmãos por termos chegado atrasados. Como diz o apóstolo, nós não somos palhaço nem homens que deixou, né? Somos pregadores da palavra de Deus e eu gosto de interagir com o culto, né? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo pregando diz que o culto tem que ser racional, um culto inteligente, nós temos que prestar culto ao Senhor, amém? E nesta manhã eu quero te dizer que Deus tem para você uma palavra. Não, talvez você não entendeu. Deus tem para você nesta manhã uma palavra que saiu do seu coração para, aleluia, os teus ouvidos para o teu coração. Clamor, sexta-feira do clamor. Quantos têm clamado a Deus aqui? E Deus nesta manhã me colocou uma palavra, pastor. Eu estudei. De quarta-feira para cá, estudei uma palavra, mas quando estava vindo para cá, Deus falou assim, não, quero que você ministre sobre isso. Eu digo, Senhor, ele dizia assim, eu falei, amém. E ele me colocou um clamor. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 2 escreveu Davi. E Davi, nesse salmo, ele clama a Deus. Talvez seja o clamor da tua vida. Eita, pregar na igreja que o povo conhece, Deus é diferente, né, pastor? Aleluia. Tem igreja que sempre diz, irmão, se levante, reverência a palavra. Não, o povo que conhece é assim, aleluia. Salmo 51, verso 10 a seguir. Amém? Diz-nos assim as Santas Escrituras: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras traduções está um espírito reto. E não me repulses ou não me tires da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Ainda de pé, curva a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra. E eu lhe peço nesta manhã, ó Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma forte, concisa. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Meu Deus, por esta palavra nos instrua. E faça de nós, ó Deus, instrumento teu. Faça de nós, ó Deus, um servo teu, um filho teu, para podermos viver nesta jornada de acordo com o teu querer, para a glória do nome de Jesus. Só os que creem, levante a mão e glorifique ao Senhor. Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Nós temos um texto um tanto conhecido. Dificilmente alguém que já não lera esta passagem, esse texto. Mas eu quero trazer para nós a vontade de Deus com esse texto. Quando Davi havia se corrompido, e ele estava vivendo uma época em que nós vivemos há dias atrás, ou melhor, há 2 dias atrás, os dias de Yom Kippur. E perceba que um profeta chega nele e diz: havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas um que só tinha uma, deitava-se com ela, comia com ela. E esse homem tomou a ovelha. E Davi diz, e o profeta pergunta ao rei: o que fazer a este homem? E ele diz: esse homem é digno de morte. O rei olha para ele e diz: este homem
é você. Davi sabe que Deus irá cobrar dele, porque como fora dito aqui na quarta-feira, que de tempos em tempos Deus desce na terra para ver as obras dos homens. E agora Deus está de olho em Davi, porque a palavra vem do profeta. O sacerdote, ele vem, pega do povo e leva a Deus, mas o profeta recebe de Deus e traz ao povo. E agora Natã, como profeta, diz a Davi que Davi tem que se consertar. Ou melhor, Davi lança de sua própria boca uma palavra sentencial. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que Davi, sabendo que ele está corrompido, sua casa em corrupção, Davi conhece que o melhor caminho é o quê? Clamar a Deus. Não, você não está entendendo. Talvez você tinha coisas muito mais importantes hoje, mas você disse: não, eu preciso pela manhã dar a minha primícia e clamar ao Pai. Foi isso que Davi fizera. A Bíblia vem nos dizer agora que Davi se levanta num clamor. E o primeiro pedido, pastor, ele não pede: Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero um status. Não, primeiro porque ele era rei. Eu quero te dizer uma coisa: você é rei, você é rainha. Aqui só existe príncipes e princesas do Senhor. Só os que são príncipes e princesas, levante a mão e glorifique ao Senhor. Davi agora, na presença de Deus, pastor, diz assim: cria em mim um coração puro. Porque Davi sabe que é do coração que procede os bons e também os maus desígnios. Olha que Davi não tinha ainda o Novo Testamento. Davi não tinha ainda a palavra de Cristo dizendo: onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Davi não tinha ainda, mas Davi sabia que ele não podia se achegar a Deus com o coração corrompido, pastor. Davi sabia que o coração, o centro das emoções, o centro dos pensamentos, para alguns intelectuais, a alma, para os poetas, a alma da inspiração. Mas Davi sabe que é a terra onde Deus anda para sondar os teus pensamentos. Quando se fala de coração, algumas pessoas logo imaginam: é esse músculo que pulsa sangue. Não, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando deste coração, da onde saem os pensamentos. Este coração não serve para nada a não ser para bombar sangue. Mas Davi sabe agora que os seus pensamentos estão corrompidos. Davi sabe agora que o seu coração não está de acordo com a vontade de Deus. E Davi agora diz: Pai, cria em mim um coração puro. Deus nesta manhã está ouvindo o clamor de pessoas aqui. Deus desceu na terra para ouvir o teu clamor. E tem pessoas aqui, aleluia, que Deus quer restaurar o coração. Tem pessoas nesta manhã que Deus quer renovar dentro do teu peito um coração, porque Ele quer se cumprir, Ele quer fazer cumprir na tua vida a mesma palavra de Ezequiel 36, 26. Arrancarei do teu peito um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Isso é Bíblia, isso é promessa de Deus. E Deus, quando promete, Ele cumpre. E Ele está dizendo: eu estou descendo aqui hoje para trocar corações aqui. Tem corações que não suportam mais orar pelo esposo, não suporta mais orar pela esposa, não suporta mais orar pelos filhos. Mas hoje a renovação de Deus desce sobre o teu coração. Irmão, se o coração não estiver renovado, não temos como clamar a Deus. Se o nosso coração estiver cheio de rapina, cheio de pecado, a Bíblia vai dizer em Isaías 59 que Deus não ouve a oração de pecadores. Deus não vê um homem com o coração sujo. Davi sabia disso. E no clamor dele ele diz: Deus, cria em mim. Aleluia. Davi não pede, irmão, para dar um jeitinho. Davi não pede, não faz uma negociação com Deus, não. Davi chega diante de Deus e se rasga. Não, você não está entendendo. Davi chega diante de Deus e diz assim: não há de quem esconder nada.
Ei. De Deus não dá para esconder nada. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão como fogo, estão ali como tochas de fogo, e Deus está vendo você. Tem pessoas aqui que estão com o coração rasgado por causa de uma humilhação. Tem pessoas aqui que estão com o coração, aleluia, detonado, porque alguém disse contra ti uma palavra, diz que você não é, diz que você não pode. Mas hoje Deus vai restaurar o teu coração para você saber que Ele é Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. Tem corações aqui nesta manhã. Ai Deus, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Ele me dizia no caminho. Tem pessoas lá dentro hoje que já estão lá. Eu digo, sim, Jesus, eu sei. Tem pessoas lá dentro que estão com o coração feito em pedaços, estão com o coração dilacerado. Não aguenta mais ouvir palavras, não aguenta mais ouvir ameaças, não aguenta mais ouvir palavras de aponto. Mas Deus está dizendo, eu vou dentro do teu peito colocar um coração novo. Eu vou restaurar o teu coração para você saber que eu te amo. Ei, amado. Mas bispo, eu pequei. Bispo, eu estou assim, meu coração está assim porque eu me afastei de Deus. O meu coração agora só enxerga o pecado. Eu não tenho mais forças para buscar. Bispo, eu estou vivendo uma vida de pecado. Saiba que Davi também havia saído de um tríplice pecado. Ele adulterou, conspirou e matou. Ei, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que se o teu coração, se o teu coração estiver contrito, Deus não vai desprezar. Deus não vai. Quantos estão nesta manhã com o coração contrito? Quantos estão nesta manhã dispostos a clamar a Deus? Deus, muda meu coração. Deus, muda minha história. Levante a mão e adore Ele por um minuto, porque a renovação do teu coração começa agora. Chamando ide comandabraçai. Tem pessoas que já estão chorando, sabe por quê? Porque está queimando o coração. Porque está queimando. Porque sabe que Deus está renovando. Sinta o renovo, sinta o renovo, sinta o renovo, sinta o renovo. Receba um coração puro nesta manhã. Meu Deus, mas eu preciso andar. O tempo não nos espera. Eu gostaria de falar um pouco mais de coração, mas ainda quero falar do teu espírito. Quero falar ainda do Espírito Santo e falar da salvação. Aleluia. E o tempo não nos espera. Já dizia João, é chegado o último segundo. Jesus está às portas. Aleluia. E Davi continua na oração, no clamor. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Ei, irmão, quando Davi pede a renovação do espírito, ele não está dizendo para Deus colocar o Espírito Santo. Não. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Davi está falando do seu próprio espírito. Para quem não sabe, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Esse espírito não é o Espírito Santo, é o teu espírito, o espírito humano. Porque quando Deus fala com você, quantos estão sentindo aí, ouvindo a voz de Deus aí? Quantos estão ouvindo? Aleluia. Deus não fala com você através da tua carne. Não. Algumas pessoas dizem assim, Deus falou comigo no meu coração. Não. O coração tem que estar puro para que o teu espírito esteja reto, inabalável, para que o teu espírito, bainha do Espírito Santo, fale com o Espírito Santo e através do teu Espírito e Espírito Santo se contatar e ouvir o que Deus quer que você faça. Então nós temos um Espírito. E quando Deus cria o homem, pastor, Ele cria o homem, e o homem era como Jesus. Perceba que quando Jesus está na terra, Ele precisa atravessar de um lugar para outro, Ele precisa de um barco.
mas pelo seu poder ele anda sobre as águas. Só que quando Jesus ressuscita, agora na forma do segundo Adão, ele ainda vai comer peixe com seus discípulos, mas ele sai da onde os discípulos estão e ele não precisa, pastor. Eu tenho que descer. Jesus podia passar por aqui mesmo. Eu, para me sair de Guarulhos para cá, para o bairro dos Pimentas, eu gastei 1 hora, irmão, de carro. Jesus se transportava. Estava aqui. O primeiro Adão, o primeiro homem a ser formado, era como Cristo. Olha em Coríntios capítulo 15, versos do 47 adiante. Veja que a Bíblia diz que o primeiro Adão veio e pecou, mas o segundo Adão não. E a Bíblia diz que nós seremos como Cristo. Só os que querem ser como Cristo, levante a mão e glorifique aí. Davi sabe que seu espírito está corrompido, que agora ele não consegue falar com o Santo Espírito de Deus por causa da corrupção do teu espírito. Quem está na presença